Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e a gente está indo para a nossa 12ª aula do projeto MERN, Mongo, Express, React e Node, onde a gente está fazendo uma réplica do Airbnb, que é o nosso HashBnB, e ao longo dessas aulas a gente já explicou todas as funcionalidades, a gente já fez bastante coisa também ao longo dessas aulas. Se quiser aprender, já sabe, só assistir essa aula, assim como as outras, até o final. Antes da gente começar, lembra daqueles pedidos e avisos que eu sempre faço. Primeira coisa, pedido. Coloca aí hashtag desde a primeira nos comentários se você está assistindo desde a primeira aula do projeto MERN. Quero saber, vou dar uma olhada nos comentários. Segunda coisa, like no vídeo. Ajuda bastante a gente, não custa nada para você. Para aí rapidinho, like, que faz esse vídeo chegar a mais pessoas para o pessoal poder aprender a usar o MERN também. Outra coisa, se inscreve no canal e clica no sininho porque todas as notificações das próximas aulas vão chegar aí para você também e você não vai perder nada desse conteúdo. E alguns avisos, os links que estão na descrição também podem te ajudar bastante. A gente tem link que fala sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador, se quiser saber mais, clica lá. Tem link de mini curso gratuito de Full Stack, também está na descrição. E tem os arquivos que a gente usa durante esse projeto aqui, tanto o gabarito quanto o que a gente está construindo junto. Tá tudo na descrição, tem link do Drive e do GitHub. Dito isso, agora sim a gente pode continuar com o nosso conteúdo. Vamos lá. O que eu pensei para a gente fazer na aula de hoje? Até a aula passada a gente conseguiu matar essa parte aqui, ó, da home. Aqui quando a gente vem, a gente já tem os lugares, que já carrega aqui direitinho todos os lugares cadastrados por aquele usuário. Quando eu venho aqui em novo lugar, ele tem um lugar específico. Quando eu venho aqui e entro num lugar que já existe, ele mostra, a gente implementou isso aqui também. Então tem bastante coisa funcionando aqui que a gente construiu na aula passada. O que é algo importantíssimo que falta e que a gente já vai caminhando ali para o final do nosso projeto? A tela de lugar. Então quando eu entro num lugar aqui, ó, quando eu venho aqui, eu quero que ele me carregue essa linda tela aqui para a gente poder fazer a nossa reserva. Então a gente tem que construir a nossa tela de place, que seria um lugar específico, e depois a gente vai ter que construir a nossa lógica de reservas também. Você tem que estar logado para você fazer a reserva, aí você loga, reserva, aparece ali na sua telinha de reservas também. E aí tem aqui as suas reservas que vão estar listadas ali também. Beleza, então vamos criar essa telinha que a gente falou. Então a gente vem aqui, entra ali numa tela e vamos ver o que a gente vai ter. A gente vai ter aqui título, vai ter aqui algumas coisas e informações ali de um place específico que a gente tem aqui, ó, o ID. E essa lógica a gente já tem, ó, quando a gente vem aqui, ó, quando eu tenho lugares, entro aqui, ó, já estou pegando todas as informações de um place específico. Vamos criar isso aqui agora também. Então lá no nosso front-end, aqui src, no nosso app, vou deixar isso aqui minimizado pra gente, quando a gente precisar usar depois, a gente tem aqui os nossos paths. E aqui a gente vai ter um place, que é um lugar, e a gente vai ter um ID. E aqui é obrigatório esse dele, sempre vai ter um ID. Qual vai ser o lugar? Vai ser um place, que vai ser a nossa tela, e aqui a gente vai ter que dar criar primeiro, né? place.jsx, RAFCE, e aqui a gente vem para cá, import place, pages, place. Beleza, vai importar ali direitinho pra gente e já tá aqui. Então quando a gente entrar aqui em venho para cá, quando eu clicar aqui, ó, que a gente está na nossa home, então home, aqui que ele tem que fazer. Quando eu clicar aqui nessa div, nesse item, na verdade, o que ele vai fazer? Ctrl clica no meu item, ele tá com uma âncora que tá jogando ali para home. Na verdade aqui a gente vai ter que trocar isso para um link, tab, já importou ali, e aqui vai mudar para to, e aqui a gente vai colocar place, barra, e aqui vamos mudar isso aqui para um template string, vamos colocar JavaScript aqui, né? Opa, fiz besteira. Abre aqui JavaScript, tudo isso aqui tem template string, tá difícil. Place, e aqui a gente vai colocar um ID específico, né? Então aqui vai ser o place ID, beleza. Então quando eu volto para cá, ó, quando eu passo ali para cima, já tá ali um place ID. Quando eu entro, tá lá, place certinho com o meu ID específico. Como é que eu vou carregar as informações desse meu place? A gente já tem, ó, quando a gente fez ali o new place, né? Cadê? New place, tá aqui, ó, jogar ele lá no final. Isso daqui já traz isso para mim, ó. Use effect, ele traz todas essas informações ali do lugar. Eu só não vou precisar desse set aqui gigantesco, que a gente pode fazer isso de uma forma mais eficiente no place. Vou voltar para cá, ó, place, e a gente vai fazer o seguinte, ó, use effect, aí vamos importar o que a gente precisa, ó. T, tab, Axios, S, tab, e aqui todo o resto, console log, data,
E aqui falta o ID, né? Então a gente precisa pegar... Fechei já? Fechei já. New place, falta a gente pegar o ID. Então o ID, use params, que a gente vai ter aqui, ó. Ctrl C, joga para cá, use params, e a gente precisa importar isso aqui também. Então toda vez ele vai pegar isso tudo, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, tem ali no data, a gente vai ter que também o const place, set place, igual use state, e aqui ele não tem nada, ele começa com null. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, if não tem nenhum place, o que ele vai fazer? Ele dá um return de vazio. Se tiver alguma coisa, aí aqui a gente já vai colocar o place. Então aqui, ó, set place data, que é a informação daquele place ali que ele vai buscar. Set place data, e aí quando ele tiver alguma coisa, aqui a gente pode colocar, por exemplo, o data ponto, não, place na verdade, ponto title. Ctrl S. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, deixa eu dar um F5. Tá lá. Pegou ali direitinho as informações ali do meu... como é que chama? Do meu place que a gente tinha. Carregou certinho. E a gente pode colocar para esse use effect também mudar a cada ID, né? Se a gente tiver alguma mudança de ID, ele altera ali também. Beleza. Então, vem aqui, ó. Quando eu venho na de Petrópolis, ó, Rancho Chalé. Quando eu venho nessa daqui, tá certinho a nossa lógica. A gente só precisa dar uma melhorada nessa página. Então, os espaçamentos, algumas coisas a gente consegue pegar de uma página que já esteja pronta. Então, isso aqui a gente pode pegar para deixar ele centralizado. Lá da nossa própria home. Por exemplo, isso aqui, ó. A gente vai ter o section. Vou copiar tudo, que a gente já joga para lá. Place title, não é isso que eu vou querer colocar. A gente vai ter uma seção. E aqui a gente pode colocar o que a gente já tinha, né? Place.title. Que aí ele vai ficar centralizado ali quando a gente entra. Então, ó, centralizado não, ele vai ficar com todo o espaçamento que a gente já tinha. A gente começa com um título grandão. Então aqui ele vai colocar... Vamos colocar isso aqui dentro de uma div. Jogo isso aqui para cá. Ctrl V, Ctrl S. E aqui a gente vai ter o nosso class text 3xl. E fonte bold. Bold. Ctrl S. Vem aqui. Beleza, tá certinho. A gente vai ter, ó, um íconezinho. Hero Icons. Que vai ser o location. Mark Pin. E tem um texto junto também. Então é isso aqui, ó. O ícone. E aqui vai ser um P com place.city. Ctrl S. Aí vamos ver como é que isso aqui ficou. Volta pra cá. Aqui, ó. Tá lá direitinho. A gente só tem que mudar como isso daqui tá sendo distribuído. Mas ele colocou aqui, ó. Um grid. Não é isso que eu quero. Grid calls. Também não é isso que eu quero. Gap 8. Vamos transformar isso aqui num flex. Opa. Num flex. Flex call. Ctrl S. Beleza, já resolve ali o nosso problema. Agora, esses dois aqui estão juntinhos, né? Então a gente div, a gente joga ali que seria uma div de textos, né? Que a gente tem, ó. Então aqui, ó, eles ficam coladinhos. E essa div aqui, ó, tem que ser um flex também. Então é essa div daqui que tem os dois, ó. Posso minimizar o SVG. Class, flex, gap 2. Ctrl S. Tá ali, ó, direitinho. Ficou muito esse gap. Aqui assim ficou melhor. E dá para colocar um items center, para ele alinhar ali o texto com o negócio. E ficou até um pouquinho mais colado que o outro, que aqui seria esse, né? Class flex, flex call, gap 2. Tipo assim. Assim. Mais ou menos, gap 1. Assim ficou perfeito, exatamente do jeito que tava. Show de bola. E agora a gente vai ter que colocar essa nossa grade aqui de imagens que ficou bem interessante de fazer também. A gente pode depois ver outros formatos, né? Como é que a gente poderia fazer em outros tamanhos, mas esse daqui ficou legal. Então vamos lá, vamos criar essa nossa grid que a gente tem aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, voltar aqui. Aqui a gente tem o Place City, que é essa parte aqui de cima. Então aqui embaixo a gente vai ter um div. Class name vai ser grid. E aqui a gente tem duas linhas e duas colunas. Então vai ser grid calls 2, grid rows 2, que a gente tem aqui. Beleza, se a gente voltar para cá, a gente não tem absolutamente nada ainda. Vamos criar 3 imagens. E aí depois a gente faz isso de uma forma dinâmica. A primeira vai ser o place.photos 0. E aqui é imagem da acomodação. Shift Alt seta para baixo. 1, 2. Ctrl S, volto para cá. Tá lá, ficou dessa forma.
Então eu tenho uma imagem aqui, outra imagem aqui, outra imagem aqui. Então eu tenho essa grade aqui com com 4 quadrantezinhos, né? 2 linhas e 2 colunas. Beleza. Vamos colocar cada um desses. Primeiro vamos pegar o tamanho, vamos posicionar os elementos aqui da forma correta. Esse daqui eu quero que ele pegue 2 linhas. Esse daqui eu quero que ele comece na coluna 2. Vamos mexer isso aqui também. Então isso daqui vai pegar 2 linhas. Então a gente vai chegar nesse primeiro. Class row span 2. Ele vai começar na linha que ele está e ele vai ter um span de 2 linhas. Quando eu faço isso aqui, ó, ele está pegando 2 linhas e esse daqui está pegando o resto. Eu tenho esse daqui embaixo, esse daqui do outro lado. Beleza. Como é que a gente pode fazer agora? Agora é uma questão de tamanho. Ó. Se eu der um F12, esse daqui ele está pegando as duas ali. Por exemplo, se a gente vier aqui e colocar um height 100%. Ele está pegando tudo ali, ó, tá vendo? Ele só não tem tamanho para pegar aquilo tudo. Então beleza, mas ele está ocupando ali certinho. O que a gente pode fazer? Dar uma diminuída no tamanho dessa nossa grade. E qual que vai ser o tamanho dessa nossa grade? Ela vai ser... qual que é essa proporção que a gente tem aqui? Ó? Ela tem 2 aqui de altura para 1, 2, 3 aqui de largura. Se a gente for copiar isso daqui, a gente vai ver que é 3. Então ela tem 3 por 2. É esse o aspect ratio que a gente teria aqui, não é um quadrado. É um retângulozão ali. Então como é que a gente poderia fazer isso? Chegar aqui na grid, aspect, e aqui a gente tem esses daqui. Só que como é um valor arbitrário, a gente pode colocar aqui entre colchetes, né? 3/2, que aí ele vai pegar esse aspect ratio que a gente tem ali. Se eu venho aqui, o que aconteceu? Aqui, aspect ratio, ele ainda não faz nada porque as minhas imagens ainda não estão me permitindo com que ele tenha aquele aspect ratio. Uma das coisas que a gente vai ter que fazer é colocar para que elas fiquem com o tamanho de square, né? Com aquele aspect de square. E a outra coisa que a gente vai ter que fazer é mexer nessa distribuição aqui, porque a gente colocou 2 colunas iguais. Mas na verdade essa daqui vai ter 2 espaços, essa daqui vai ter 1 espaço. Então vamos fazer isso. Todas as imagens vão ter um aspect square. Então eu vou copiar esse aqui. Class name aspect square. E isso aqui dá para entrar aqui embaixo também. Ctrl V, Ctrl S. Outra coisa. Aqui, esse grid calls 2, mesma coisa, a gente vai ter que fazer um arbitrário ali, que vai ser um 2FR, 1FR. Então a gente dividiu a primeira, vai ter 2 frações e o último vai ter uma só. Volto para cá e ele já deu uma melhorada ali no meu layout. Então ele já está mais ou menos dessa forma aqui. Então ele está pegando agora as proporções ali do jeito que a gente queria. Outra coisa que eu vou ter que fazer, pedir para todas as imagens pegarem 100% do tamanho disponível que a gente tem ali. Então vou voltar para cá, eu vou pegar aspect square, que é o que eu tenho em todas, ó, Ctrl D, setinha para o lado, espaço, W, full, que ele vai pegar ali todo o width disponível. Então, ó, agora a gente já tem alguma coisinha ali, ó, que já está do jeito que a gente gostaria. Alguns detalhes que a gente vai ter que mexer. Primeiro, botar um gap. Segundo, colocar um rounded no grid global. E terceiro, se eu não me engano, ela está esticada. Sim, eu acho que ela está esticada mesmo. Então falta um Object Center, para a gente pegar o Object Fit. Aqui vai ser um Rounded 2XL, só que não adianta nada ele ter um Rounded, sendo que a imagem não tem. Então, ó, se eu voltar para cá, ó, ele vai continuar exatamente ali da mesma forma. Só que o que eu tenho que fazer? Overflow Hidden. Eu tenho que ocultar tudo que estiver transbordando esse meu elemento pai. Overflow Hidden. Ctrl S, ele deixa ali certinho. Faltou o gap também, né? Gap 2. Acho que é um gap maior. Acho que é um 4. Opa. Gap 4. Ctrl S. E ele já fica, ó, um pouquinho melhor. Só que tem um detalhe. Aqui, ó, ele não tá pegando 100% da altura. Então, nesse caso, eu vou ter que forçar ele a pegar 100% da altura e não só 100% da largura. Então, ó, no primeiro, a gente vai ter aqui um H full. Para ele pegar 100% dessa altura ali também. E aí ele já fica... Não, ainda tá... Ué, mas a gente tinha acertado isso. Object... Ah, tá. Aqui vai ser um cover que a gente vai usar, né? Acho que vai ser melhor. Cover, que aí ele vai preencher todo o espaço. Ah, agora foi. Agora sim, tá do jeitinho que a gente queria. Então, isso daqui de uma forma que a gente vai jogar ali todos os elementos seria assim. Qual que seria a forma correta de mapear esses elementos aqui? A gente vai pegar lá o place.photos. E aqui para cada foto que ele vai ter, a gente vai fazer um ponto map. E aqui eu vou chegar e a gente vai fazer um
cada uma das fotos vai ter o quê? Uma dessas imagens aqui que a gente colocou. Então, cada uma delas vai retornar isso aqui. E eu vou deixar isso aqui comentado. E aqui, ao invés de place.photos, a gente tem aqui photo, certinho, que vai ser uma das fotos específicas. Aí aqui, simplesmente, a gente está já mapeando aquela foto ali. Beleza. Só que aqui todas elas estão com essa mesma coisa. E ali nas outras a gente tinha outras. Então, só na primeira que eu vou ter isso daqui. Então, essa classe aqui vai ter que ser um pouquinho dinâmica. Vamos ver como é que ele vai ficar desse jeito. Ó. Primeiro, tem muitas imagens, tem mais do que 3, e a gente travou em 3. Se eu quiser mostrar mais do que 3, tem que mostrar aquele pop-up. Então, o que eu tenho que fazer? Antes desse map, eu tenho que filtrar isso aqui. Ó. Filter, photo, e aqui, photo e index. E aqui, deixa eu colocar isso aqui entre parênteses. Eu quero pegar index menor do que 3, que ele vai pegar 0, 1 e 2. E aí, pronto, aqui ele só vai pegar 3 imagens e aqui ele filtra lá para mim. Então, ó, agora tá direitinho. Tenho 3 imagens certas. Só que qual o problema? Todas elas estão pegando essa mesma classe. O que eu tenho que fazer? Ó, passar o index aqui também. E a gente sabe que a primeira eu tenho que botar o H full e esse aqui. O resto é para todas. Então aqui a gente vai colocar assim, ó, dessa forma. Vamos colocar um template string. E aqui a gente coloca... como é que a gente pode fazer? Mais simples, a gente pode vir aqui e fazer index igual a 0, interrogação. Se for, a gente coloca isso aqui e esse daqui. Caso contrário, a gente coloca nada e ele junta ali. Então ele vai pegar e vai juntar esse textinho. Quando a gente volta para cá, é exatamente o jeito que a gente queria. Ó. Inspecionar, vamos ver o que ele colocou ali. Ó. No primeiro, ele tem o rowspan 2, hfull. Nos outros dois, não, porque o index seria 1 e 2. Então só naquele ali ele vai pegar. Beleza, então isso aqui tá direitinho. Outra coisa, toda vez que eu passo por cima, ó, ele já abre o overlay. Então eu clico em qualquer um deles, vai abrir o overlay e aqui também, ó, mostrar mais foto. Então qualquer clique aqui dentro, ele vai ficar ali. Ó. E quando eu passo por cima, o cursor tá esse pointer e ele deixa um pouquinho opaca aqui essa imagem. Vamos fazer isso também. Então aqui, toda vez que a gente dá o hover, a gente vai fazer hover, e vamos colocar o transition, né, para pegar o padrão. Hover, ele vai fazer o quê? Opacity, e aqui a gente pode colocar 7.5. E cursor pointer, Alt Z para quebrar. Então, ó, quando eu passo por cima, ele já começa a fazer uma transição ali para mim. Então aqui, ó, eu já transiciono, beleza, esse aqui tá direitinho, e quando eu clico ele ainda não faz nada. Por quê? Porque eu ainda não tenho o meu pop-up. Então vamos criar esse botãozinho aqui, ó, de mostrar mais foto, que vai ficar posicionado absolutamente, como a gente acabou de criar um, ó. E aqui vamos procurar esse ícone, Gallery, Icons, sei lá, Boxes. Putz, não sei qual que é o nome desse dele que a gente criou. Mas ali, Items. Qual foi usado aqui? Vamos dar uma inspecionada aqui, que a gente vai ter o SVG. Tá aqui... Descobri por que eu não tinha achado. QR Code. É um QR Code. E aqui o Solid, ele fica diferentinho. Ele fica dessa forma. E aqui tem outras opções. Mas dá para usar esses... Descobri porque eu não tinha achado. Squares Plus. Então é diferentão mesmo esse nome aqui. Beleza. Vamos colocar ele aqui. Aqui a gente vai ter todas as imagens. Já matamos isso daqui, então a gente não precisa mais. Então, ó, a gente tem a div, que é a grade. A outra coisa aqui, ó, que a gente vai colocar aqui agora, vai ter esse SVG e um textinho, né? P, mostrar mais imagens. Beleza. E aqui, ele vai ter que se posicionar de forma absoluta em relação a grid. Class, absolute. E aqui já vamos colocar um right, 2, bottom, 2 e aqui relative. Beleza, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Já tá aqui no cantinho, ó. F12, tá aqui, beleza, certinho. Vamos colocar um fundo, então vamos colocar um PG white, aí ele tem um border, border black. Já tem ali certinho, rounded 2xl, PY2, PX4. Beleza também. Vai ter que ser um flex. E aqui vai ser um gap 2. Alt Z. Beleza?
E aqui já fica mais rounded, que ficou demais. Só vou colocar o XL, não, o 2XL. Beleza, ficou interessante, um pouquinho diferente daquele ali, mas ficou legal também. Dá pra ver 2 e 1 aqui, que aí ele fica um pouquinho mais enxuto. Show! Quando a gente passar por cima com o mouse, eu quero que ele faça aquele efeito de scale, que ele aumente de tamanho. Então a gente tem que colocar o transition, transition, e vai ter que colocar o hover, scale, e aqui 105%, que aí ele aumenta um pouquinho, ó, quando eu passo por cima, e cursor, pointer. Beleza. Show de bola. Todos eles ali estão direitinho, tudo certinho. Quando eu clicar em qualquer uma das imagens ou clicar nele, o que eu quero que ele faça? Mostre o meu pop-up. E a gente vai ter que criar esse pop-up ali também. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, quando eu clicar na minha imagem, né? Vai ser onClick. Aqui a gente nem precisa de uma função, dá para ser mais direto ao ponto isso daqui. Que a gente vai ter um estadozinho, né? Que vai ser o const. Esse meu pop-up, na verdade, ele é um overlay, que ele fica acima de tudo ali, ó. Overlay, set overlay, que a gente vai ter, use state, e aqui vai ser false. O padrão dele é false, que ele não vai mostrar. Caso aqui, no caso, quando eu clicar, eu quero que ele faça o quê? OnClick, eu quero que ele set overlay true. E a mesma coisa para essa minha dívida aqui. OnClick, set overlay true. Outra coisa que eu posso fazer. Beleza, set overlay true. E aqui a gente tem que fazer alguma coisa que se baseia no overlay, né? Então a gente pode pegar e ver a nossa div, que vai ter um class name que varia, que vai ser o seguinte, overlay, sim ou não? Se for overlay, aqui vai ser um display flex, caso contrário, vai ser hidden. Então, e aqui a gente pode colocar uma div que vai ser um pouquinho mais cheia de coisa. Então aqui, ó, vou colocar isso aqui dentro de um template string para a gente colocar todas as nossas outras formatações. Por exemplo, BG, black, vamos colocar inset 0. O que o inset faz? Ele coloca o top, right, bottom e left como 0. Então ele vai pegar 100% ali da tela. Beleza, e além do inset eu tenho que dizer qual que vai ser o tipo de posicionamento dele. E aqui ele vai ser fixed, que é um posicionamento fixo na tela e sempre 0, 0, 0, 0. Então ele vai pegar a tela toda. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Já está lá com... Deixa eu dar um F5. Beleza, e se eu clicar, beleza, tá certinho. Deu o meu... Como é que chama? O meu overlay ficou como true e ele preencheu ali a tela toda. E a gente pode colocar algum textinho ali dentro dele. Exemplo. E aqui a gente pode colocar color, text, white. Exemplo. Beleza. E agora como é que a gente desativa, né? A gente vai ter que ter... Aqui eu vou colocar dentro de um P, né? Exemplo. E a gente vai ter um botão. Button, que vai ser um X, por exemplo. E a gente formata ele. Tem um button com X. E esse button aqui com X, quando eu clicar nele, a gente vai colocar um onClick, que vai ser o... Ah, tá aqui, eu já tenho ele tudo. Posso tirar o onClick. OnClick, set overlay, false. E agora é só dar uma formatada nele, né? Class name, a gente pode colocar algumas coisas. BG, white, rounded, full, aspect, square. Vamos ver como é que é. Eita, ficou gigantesco. Width, aqui, sei lá, 4. E, aspect square, e ele não tá pegando... Ah, tá, porque ele tá com... Esse aqui a gente pode colocar items start. Ele tá dando um stretch. Show de bola. O meu rounded square não pegou ali nada, não. Provavelmente é porque o meu width tá muito pequeno. O 16, que aí ele vai ficar... agora ele ficou certinho. E aqui a gente tem que colocar um text black. Vamos ver como é que ficou ali. Tá, aí é só a gente mexer nisso aqui. 8. Beleza, já resolve o meu problema. Vou colocar um font bold. E vou colocar um hover, scale, 105, transition. E vou colocar um cursor pointer. Quando eu passo por cima, beleza, tudo certinho. E quando eu clicar nele, pum, pum, pum. Beleza, então meu overlay está funcionando direitinho. Um negócio interessante também, repara.
aqui eu posso rolar aqui, ó, essa página. Só que quando eu entro no overlay, eu não quero rolar a minha página de trás. Então eu quero pegar o meu root, né? Esse que eu tenho aqui embaixo, ou o meu próprio app, né? A minha section, que tem um monte de informação. E aí eu vou querer dar um overflow hidden nele. Ou seja, eu não quero que ele me deixe rolar isso daqui para baixo quando eu tiver com o meu overlay. Então, por exemplo, para a gente desativar isso aqui, vamos testar. Se eu chegar aqui no meu root, que o root acho que nem vai precisar. Acho que o mais fácil de todos é chegar aqui no body, overflow hidden. Pronto. E ele já tira. Então a gente consegue ver. E toda vez que eu tiver essa modificação ali do meu overlay, ele vai lá e acerta isso daqui. A gente pode mexer nessa classe. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui... Boa, a gente pode usar a mesma lógica. Use effect, que a gente tem aqui, que vai ser isso aqui. E ele vai se basear em quem? No próprio overlay. E a gente faz o seguinte, ó. Overlay. Se for positivo, comment.body.classlist.add e aqui a gente bota overflow hidden. Agora, caso contrário, a gente remove isso daqui. Volta para cá, F5, tá lá, direitinho, rodando. Quando eu coloco, ó, não tem mais. Ele já deixou ali tudo certinho. Fechei, voltou aqui, consigo rolar para cima e para baixo. Perfeito. Vamos fazer agora o quê? Montar essas imagens lá dentro do nosso overlay. Então, aqui vou minimizar esse. Onde é que a gente tem o overlay? Aqui, é o nosso exemplo. E aqui eu tenho o button. Só que esse meu button, vamos posicionar de uma forma correta, né? Ele tem que ficar aqui no cantinho. Então ele vai ser absolute. E aqui vai ser right. 4, top. 4, acho que 2 vai ser melhor. 2. Ctrl S, volto para cá, ó, já pegou ali certinho, beleza, tá tudo do jeito que a gente queria. Vou pegar isso aqui para a gente colocar essas informações ali dentro, esse todo aqui, né, essa classe que a gente tem, ó, esse MX alto, toda essa div aqui vai funcionar super bem lá dentro. Então vou pegar isso aqui e todo o meu conteúdo vai ficar aqui, ó. Barra div, beleza. E aqui a gente vai roubar as imagenzinhas que a gente tinha. Então, só que ao invés dessa grid aqui desse jeito, a gente vai ter uma grid um pouquinho mais simples. Vou roubar tudo, eu acho. Vai ser mais fácil. Pegar isso aqui, Ctrl C, e só lembrar de fechar a div depois. Então, vou pegar aqui, ó. Barra div. Não vou querer filtrar, quero mostrar todas as fotos e vou mapear todas elas. Não vai ter isso daqui, se o index for dessa forma. Todas elas vão ter, vamos lá, grid aspect. Eu só quero dar 2 colunas, então colunas, grid calls 2, linhas, quantas linhas precisar. Gap, overflow hidden, não precisa, agora elas não precisam ser arredondadas. Isso aqui também não precisa. Posicionamento relativo, não precisa, porque eu não vou ter aquele mostrar mais imagens. Tem aqui as minhas imagens, aspect ratio. Aqui, on click, eu não quero mexer em nada. E quando eu passar por cima, cursor pointer não, transition não precisa e hover também não. Beleza, tem as minhas imagens, tem o meu botão. Volto para cá, cliquei. Tá aqui, ó. Já tenho, só que agora, ó, ele não tá me deixando rolar isso daqui. Eu não tenho rolagem aqui nesse meu elemento. E aí o que a gente poderia fazer para a gente ter rolagem? É só a gente forçadamente falar para ele, ó, vou pegar qual que é o elemento que a gente está mexendo, esse daqui, é o nosso overlay. E a gente fala para ele, ó, overflow y, e a gente coloca, ó, automático, que aí ele vai, se precisar rolar, ele rola, se não, não. E é só o y que a gente quer. Então, ó, automaticamente apareceu aqui do ladinho pra gente, ó, já dá para rolar normalmente, consigo ver tudo, ó. Vou até fechar aqui, consigo ver todas as imagens, fecho aqui, mostrar mais imagens, vejo tudo, resolvido aqui o nosso problema. E mostrou todas as imagens e a gente se aproveitou do que a gente já tinha feito ali. Show! O que mais a gente vai ter? Ó? Aqui tem um espacinho, né? Então, entre os elementos vai ter um espacinho um pouquinho maior. Aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a div. Aqui é a grade com as imagens. Aqui é o nosso overlay. Que isso aqui a gente pode colocar onde for, porque não vai fazer muita diferença onde ele vai aparecer. Aqui é o título. E, pô, a gente colocou tudo junto, ó. Ctrl X. Aqui é só do título. Aqui que ele tá pegando o outro, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que vai ficar. Esse aqui é o overlay. E aqui a gente pode até colocar um comentário, né? Overlay. Aqui vai ser grade de imagens.
títulos. Então, beleza. E agora todos eles vão ter esse gap 8 aqui. Quando eu volto para cá, tá lá. Agora tem um gap 8. Beleza. Dá para até ser 6 esse gap aqui. Gap 6. Beleza. Coloquei mais um pouquinho. O que mais a gente vai ter agora? Uma seçãozinha. Tá, aqui eu tenho... É uma grade aqui, né? Aqui eu tenho uma coluna, outra coluna. E as duas são do mesmo tamanho. Só que esse aqui tá jogado para lá e esse aqui tá centralizado. Beleza. Então vamos pegar aqui, ó. Colunas. Div, class name, grid, calls 2. Aqui que eu vou ter, de um lado, description. Do outro lado, div, reserva. Pra gente ver isso aqui, como é que ele vai ficar. Desse aqui, ó, description e reserva. Deixa eu colocar o F12, que aí ele sobe um pouco mais. O que a gente vai pegar aqui? Primeiro, ele não está encostado, ó, tem um paddingzinho aqui, para ele não ficar justo ali, tá vendo? Então aqui a gente tem que colocar no description. Vamos colocar esse padding. Class P4, por exemplo. Já sai um pouquinho ali, ó. Reserva. Aqui a gente vai... Esse aqui está alinhado à esquerda, tá certo? Esse aqui vai ser alinhado ao centro. Então aqui a gente coloca um class name, justify self, center. E aí ele alinhou aqui ao centro, beleza. E aí vamos começar a construir cada um deles. Então a gente vai ter o description. Aqui são duas divs, na verdade. Então dentro do description, div. Numa delas a gente vai ter p, descrição, agora certo. E aqui vai ser o photo ponto, é o place ponto, aqui, description. Então vem para cá, tá lá, descrição do place e o description é um títulozão. E aqui, só para confirmar, esse aqui é um 3xl, esse aqui vai ser um 2xl. Vai ser um 2xl. Perfeito, fez sentido. Então vou voltar para cá. Text 2xl, fonte bold. Fonte bold. Aqui embaixo, vou copiar essa div. Shift Alt seta para baixo. Aqui vai ser outra coisa, né? Horários e restrições. Restrições. Aí aqui eu vou ter, ó, 3 bloquinhos juntos. Aí a gente pode fazer o seguinte. Sempre que a gente tem que agrupar, div 1, 2. E aqui vai ser check-in, depois check-out, guests. E aqui a gente coloca check-in, 2 pontos. Check-out, 2 pontos. Máximo de convidados, 2 pontos. Ctrl S. Beleza. Volto para cá. Tá lá. Só tem que dar uma separada entre esses dois. E também entre o título e o resto. Beleza. Entre o título e o resto até tá de boa. Acho que nem precisaria separar. Mas esses dois aqui eu preciso. Então, entre esses dois aqui, ó. Flex call, gap 4. Ficou pouco? Ficou pouco. Vou botar um pouquinho mais. Gap 5. Que acho que tem que ser menor do que esse 6 também, que muda essas distinções aqui. Beleza, temos aqui as nossas informações. E aqui poderia ter um espacinho, ó. Aqui tem. Vamos fazer esse espacinho também. E aqui vou pegar esses dois, ó. Alt clica, class flex call, gap 2. Bem pequenininho o gap, mas tem alguma coisa agora. Show! Então esse lado aqui foi. Depois dessa coluna, tem essa parte aqui de informações extras, que vai ser mais fácil de fazer do que esse daqui. Então já vamos para ele. Reserva, colunas, extras. Div, class name, vai ser rounded, 2xl, bg gray, 100, p4, por enquanto acho que é isso. Aí aqui eu vou ter essa mesma estrutura, não desse, de título e de algo ali. Então, opa, esqueci de pegar essa parte. Informações extras. E aqui vai ser o extras. Então aqui, ó, informações... Ah, não, ele tem o gabarito, né? Informações extras, ó, tá quase esse aqui. É só um padding um pouquinho maior. Ah, não, aqui ele até ficou certo. É o mesmo padding que tá aqui, ó. Tá vendo que ele começa alinhado? Então, se aqui um mexer, eu tenho que mexer no outro também. Mas eu vou mexer. E eu vou dar um espaço aqui. Então, esse aqui vai virar todos esses P4 aqui. P4, vou colocar um P6. E aqui vai ser um flex call.
E aqui vai ser um gap 2. Tá aqui, ó, direitinho, e ali ele jogou um pouquinho mais para dentro. Beleza. Tá ficando bacana aqui a nossa seção, ó. Como é que ela tá? E se a gente vier aqui, ó, na outra, já muda aqui direitinho as imagens dela, ó, tudo dinâmico, da forma que a gente está fazendo. Descrição, pá, informações extras, perfeito. Então vamos montar a reserva. E pode ser nesse daqui também, né? Não precisa ser no outro. Vamos lá. A gente vai ter uma caixinha que vão ter outras caixinhas ali dentro deles. Um preço, reservar e tudo mais. Só que aqui, se a gente tiver deslogado, ele vai pedir para a gente logar. Esse botão aqui vai ser de logar. Então vamos chegar aqui, ó, logout. Venho aqui, tá lá, ó, fazer login. Então a gente pode mexer dessa forma. Vamos lá criar a nossa reserva. Que a gente tem aqui, ó, reserva. Show. Div class justify center. Ela vai ter um border gray, acho que um 200, rounded 2xl, e aí as coisas agora dentro dela. A gente vai ter um títulozinho, que é igual a esses daqui que a gente tem, então posso só copiar, que aqui vai ser preço, RS, aqui vai ser place.price por noite. Vamos voltar aqui, preço 600 por noite, beleza. Tem um paddingzinho em cima, de um lado do outro é maior. Então aqui a gente vai ter um P6 e... Não, é PX6 e PY3, por exemplo. Vamos ver como é que ele fica. Acho que é mais aqui. Mais. Em cima pelo menos. Nos dois, né? Na verdade. 8, 4. Então, beleza. Deu aqui um pouquinho melhor. Tá, aqui é mais arredondado também. Mas pode deixar... Pode ir testando. Que é um pouquinho mais escuro. Beleza. A gente vai ter esse boxzinho aqui com esse input aqui de data, ó. É um inputzinho de data. Então a gente vai ter cadê aqui embaixo? Tem isso aqui. E a gente pode colocar tudo isso aqui dentro de na verdade, isso aqui pode ser um form. Form, que a gente vai ter ali todas as coisas que a gente vai colocar ali dentro dele. E no caso ele continua sendo uma divzinha. E aqui eu posso centralizar ele para ele ficar alinhado ao centro aqui. Então a gente colocou o Justify Self Center, Align Self Center, que ele vai alinhar o centro aqui também. Então na horizontal que a gente fez e na vertical. Então vamos colocar esse aqui, ó, check-in input. Aí eu vou ter aqui uma div que vai ser p check-in e aqui eu vou ter input date. Beleza? E aqui essas informações a princípio eu não vou precisar. Só que a gente vai ter a mesma lógica que a gente tinha aqui no new place. Toda vez que eu tinha o input, ó, a gente tinha o value e o onChange. Então vou chegar aqui, Ctrl C, aqui no place, a gente vai ter um value que vai ser check-in e set check-in. Vamos criar essas informações. Check-in, set check-in. Use state, um textinho sem nada, a princípio. Então vem para cá, tá lá, nosso inputzinho. Esse texto aqui vai ser class font bold. Volto para cá, beleza. E a gente vai ter um exatamente igual, outra div. Só que aí vai ficar uma embaixo da outra. A gente quer juntar essas duas, div, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl S. Aí aqui vai ser um class flex, gap. Não, ele nem tem gap, né? Os dois são separados, eles têm bordinha cada um. Beleza. O global eu vou colocar um gapzinho, um flex de coluna com gap. Então esse aqui vai ser um flex call, gap 4. Que eu aumento o espaçamento entre eles. E aqui a gente pode colocar... Eles têm um paddingzinho e tem essa borda, né? Então vamos lá, aqui tem esse arredondamento, aqui tem esse, aqui é reto e as bordas. Então vamos lá mexer nisso daqui. Check-in, check-out. Check-out e aqui, out. Shift-out seta para baixo, out, out. Ctrl D, voltou para cá. Beleza, aí vamos lá. Esse primeiro daqui, class border gray 300, foi o que a gente usou ali.
Aí esse daqui vai ser um rounded top right, na top left, né? O primeiro, que vai ser 2xl. Rounded top, vai ser o bottom left também, 2xl. E o resto ele vai estar certinho já. Tá aqui, ó, colocou a borda, aqui ele é redondo, só desse lado. Tá, faltou o parent. P4. Muito. PX4, PY2. Beleza, acertou ali. Agora fazer a mesma coisa pro outro lado. Ctrl C nessa dívida aqui. Ctrl V nessa dívida aqui. Aqui, ó, vai ser tudo right e right. E border, eu só tenho que tirar essa borda aqui do meio. Então esse daqui eu coloco border left 0. E aí ele tira aqui, ó. Pronto. Beleza. Outra coisa, tem que alinhar os textos ao centro. Deixa eu ver se check-in e check-out. Não, é só esse texto aqui que está centralizado mesmo. Então a gente pode colocar esse aqui, text center. Aí ele centraliza. Beleza. Posso aqui selecionar uma data. Show de bola. Selecionei aqui outra data. E aí vamos ver se ele está mudando, né? O check-in e o check-out. Ó. Place. Tem o meu check-in e meu check-out. Pum. Data direitinho. Perfeito. Qual outra coisa que a gente vai criar? A gente tem que criar um número de convidados, que é um input de número. Beleza. Que vai seguir ali algo parecido de estilo, né? Então aqui a gente pode copiar essa div. Vamos deixar aqui embaixo. Então aqui a gente tem check-in e check-out. Convidados. Tem essa div. E aqui vai ser... Vamos roubar alguma coisa daqui também. Check-in. Vai ser isso aqui. Minimizo. Aí aqui eu vou ter número de convidados. Número de convidados. E aqui eu vou ter um input, que vai ser number. E aqui eu também não vou precisar dessas coisas. Mas isso daqui, ó, que a gente tinha pegado, value, vai ser importante. Que aqui vai ser guests, set guests. E aqui vai ter guests, set guests. Ctrl D. Tá aqui. Beleza. Desço aqui. E aqui eu só preciso, ó, tem aqui meu input, ele só não tá formatado. E esse aqui também não tá. Então aqui ao invés de ser só de um lado, a gente pode colocar tudo, ó, rounded 2xl. E ele já resolve todo. E agora esse nosso input, né? A gente precisa passar algumas coisinhas também. Então eu vou pegar tudo isso aqui e vamos colocar aqui no nosso input. Vamos ver como é que ele fica. Tá? Eu só quero que ele vá de ponta a ponta e eu quero um espacinho entre os dois. Então isso aqui vai ser um flex call, gap 2. Deu um espacinho e só de transformar ele em flex ele já foi de ponta a ponta. Beleza. E aí o outro tava mais arredondado, mas esse daqui tá legal. Gostei do jeito que ele tá. E de placeholder a gente pode colocar 2, por exemplo. E aí tem alguma coisinha aqui. Show de bola. Já montamos aqui, ó, nossa tabelinha. E aqui tem um fazer login. Um botãozinho que a gente vai usar. Porque a gente já tem esse botão. Então, por exemplo, esse botão aqui, ó, de login que a gente tem. Vamos lá pegar esse nosso botão. Vou chegar aqui. O que a gente vai pegar de botão? Login, page login. Button. Ctrl C. Vamos chegar aqui, ó, convidados. Button. E aqui a gente vai colocar... vai ser o seguinte, que na verdade vai ter JavaScript. Ele vai fazer o seguinte. Quero ver se tem um usuário, né? Então a gente vai ter que puxar const user igual a use user context. Beleza. E aqui a gente vai ver se tem algum usuário. Aí a gente faz o seguinte. Cadê? A gente escreveu JavaScript aqui e ele não colocou nada. Tem usuário? Sim. Então, aqui esse nosso button vai fazer coisas diferentes. Tem usuário, ele vai ter o button, caso contrário, ele vai ter um outro button. Se não tiver usuário, esse button na verdade vai ser um link to /login. Caso contrário, faça seu login. Reservar. Beleza. E aqui a gente vai ter um onClick, que vai ser handle booking.
que seria a nossa reserva. A gente vai chegar aqui, const handle booking igual. E aqui a gente vai ter que capturar um evento, né? Porque ele está dentro de um formulário. E.prevent default. E depois a gente faz as coisas. Console.log fez uma reserva. Beleza. Então, handle booking, vai colocar lá. Se ele for fazer uma reserva, caso contrário, ele vai pedir o faça seu login, se não tiver nenhum usuário. Então aqui, ó, sem nada, a gente estava nesse aqui. Ué, tá, link, esquecemos do link. Ctrl S, beleza. Desce, 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 faça seu login. Beleza, só faltou um text center aqui, né? Então vou pegar aqui, ó, esse, Ctrl D, setinha pro lado, text center. Faça seu login, perfeito. Então a gente vai lá, faz o login, ele pede ali para fazer o login e aí sim a gente vai poder se cadastrar. Então a gente tem aqui teste1@teste1.com, teste1, login. Beleza, vou dar a senha, chego aqui, carregou, reservar. Se eu colocar o reservar, fez uma reserva. Show de bola. Mais lógico, a gente vai ter que criar algumas lógicazinhas. Por exemplo, quando a gente tem ali, ó, a gente vai ter que fazer aquela verificação que a gente tem. If check-in, checkout, guests, aí sim a gente vai lá e fez uma reserva. Else, alert, preencha todas as informações antes de fazer uma reserva. Ctrl S. Beleza. Agora se eu tentar aqui, ó, preencha todas as informações antes de você fazer uma reserva. Se eu preencho aqui, coloco ali outra coisa, pum, reservar. Agora ele deixou eu fazer uma reserva. Então, beleza. Mas a gente montou aqui, ó, todo o front dessa página daqui. E agora o que vai faltar é lógica de reserva. Da gente conseguir fazer essa reserva daqui, criar um endpoint que vai criar um booking. Então, a gente vai fazer um model, a gente vai fazer os routes. Se tiver controller, a gente vai criar isso também. E depois, quando a gente tiver reserva, a gente mostra uma tabelinha aqui, ó. Quando você entra numa tela que você já tem reserva, ele não mostra isso daqui e ele vai mostrar a sua reserva aqui em cima. Com as mesmas informações que a gente vai ter aqui, ó. Por exemplo, que vai ser algo similar a isso daqui das suas reservas. Mas aí a gente mostra algumas outras informações. O que falta para a gente pegar dessa página aqui que já está completada? Para a gente não cometer o mesmo erro que a gente tinha feito nos outros. Vamos colocar aqui os perks, né? Que são os diferenciais, que a gente não tinha colocado no outro. E esse daqui ia ficar sem também. Então, ó, colunas, ele entra aqui, ó. Aqui, beleza. Então aqui ele vai colocar div. E aqui vou copiar essa daqui, ó, que tá bem boa. E aqui eu vou colocar diferenciais. E aqui a gente coloca dentro de uma div. E aqui a gente coloca... a gente tem que mapear isso daqui. Beleza, a gente pode colocar aqui dentro o nosso place.perks ponto. Acho que a forma mais fácil vai ser a gente mapear do lado de fora. E cada um deles vai ter um parágrafo com tudo. Aí ficaria dessa forma. Aqui foi demais esse aqui. Place.perks.map. Aí eu vou ter um perk. E para cada perk que eu tiver, eu quero fazer o quê? Isso aqui, com o meu perk. Opa, aqui com o meu perk. E tiro isso aqui daqui. Desse aqui, ó, diferenciais, parking, entrance e radio. E aqui a gente pode dar uma melhorada nisso daqui, né? De usar os mesmos ícones que a gente tinha lá no outro, ou alguma coisa para eles ficarem parecidos. A gente consegue mudar isso daqui, ou a gente simplesmente consegue fazer um depara de quais são as informações que a gente tem. De parking, qual que é o nomezinho que ele aparece ali no outro. A gente tem aqui, ó, parking, Wi-Fi, cada um deles é uma coisa que a gente consegue fazer esse depara, e às vezes até trazer o ícone exatamente do jeito que a gente tem aqui. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia, aqui a gente tem o perks, mas a gente poderia ter aqui um perk.jsx. O que o perk faz? RAFCE, ele vai retornar isso aqui, ó. Essa combinaçãozinha que a gente tem. E aí vamos roubar lá do perks. Por exemplo, aqui eu tenho input, entrada privada. Isso aqui que ele me retorna. Ctrl C e a gente vai trazer isso aqui com entrance. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, perk, e aqui a gente vai retornar. A gente vai fazer
if, na verdade, vamos pegar aqui, ó, perk. E aí o que a gente vai retornar? A gente pode fazer aqui, ó, um const object perk, por exemplo. Ele vai ter várias informações aqui. Então, por exemplo, ele pode ter no entrance, que é a chave entrance, quais vão ser as informações aqui dele, vão ser essas duas informações que a gente vai ter aqui. Por exemplo, a gente poderia pegar essa daqui, aí a gente vai ter o SVG, vírgula, e aqui o textinho, que é o que aparece ali com ele. Beleza, esse daqui seria o de entrance. Aí a gente vai ter para cada um dos outros. E aí o que a gente vai retornar? O object perk. E aqui a gente vai colocar o perk. Então ele vai olhar object perk, vai pegar o perk aqui dentro e vai me retornar sempre essas duas coisas. Tá, e o que a gente vai retornar? Qual que é o modelo que a gente tem aqui, ó? A gente tem isso daqui. Então eu quero um componente que me retorne exatamente isso, o SVG e depois o resto. Então o entrance, a gente pode inclusive transformar ele para deixar ele até mais fácil nesse componentezinho, que a gente vai ter aqui assim, ó. Esse componente que retorna isso aqui, tira esse aqui, ele já me retorna, ó, essa vírgula aqui é meio inútil. Então o entrance é tudo isso daqui. Então toda vez que eu chegar aqui, ó, e colocar que eu vou me retornar, na verdade, o object perk do perk que está sendo enviado. Então, toda vez que eu usar esse componente passando um perk, ele vai me retornar daquele objeto. Aqui eu já consigo testar. Então, eu consigo substituir isso daqui por entrance, que vai ser perk, pá, importou. E aí aqui eu tenho que passar o meu perk como o entrance, que é o que eu tenho ali como meu padrão. O meu parâmetro, na verdade, né? Ctrl, ponto e vírgula. Vamos voltar para cá e a gente tem aqui no entrada privada. Vamos dar um F5, continua ele funcionando direitinho. Se a gente vem aqui, ó, components, vou descer, tem aqui, ó, o meu perk. E o que eu tenho ali no meu perk? Tá lá, entrance. Quando ele pega o entrance, ele já tá pegando direitinho. Se eu mudo isso daqui para teste, ele vai, ó, tá me retornando absolutamente nada. Então agora a gente consegue padronizar isso aqui, ó. Entrance vai me retornar isso aqui. Aí a gente consegue trocar esse aqui de cima, por exemplo, que vai ser o pets, pets, e a gente traz isso daqui, ó, Ctrl X, Ctrl S, vem aqui, e aí o entrance, eu coloco aqui, ó, Ctrl V, e ele vai virar o pets. Volto para cá, tudo funcionando com o de pets também, e a gente vai fazer isso para todos os outros. Então aqui, ó, Alt Z para ele quebrar. Posso minimizar o entrance, posso minimizar o patch, ó, Shift Alt seta para baixo. Beleza, aí vamos pegar outro. Ctrl C, vou pegar o radio, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl S, Ctrl V, Alt S, radio, Shift Alt seta para baixo. Aí eu estou editando o que ele está abrindo aqui, por isso que ele ficou em cima. Copiar esse aqui, no input. Esse aqui vai ser o TV. Ctrl X, Ctrl S. E aqui eu vou colocar o TV. Minimizo. Shift Alt seta para baixo. Perks aqui. Ctrl C. Estacionamento gratuito vai ser o parking. Ctrl X, Ctrl S. Joga para cá. Parking. Minimizo, Shift Alt seta para baixo, Ctrl C, e aí a gente vai conseguir usar nos dois lugares a mesma coisa. Wi-Fi. E esse era o último? Era o último. E aí eu jogo ele aqui. Wi-Fi. A diferença é que agora, ó, tá padronizado tanto aqui quanto quando eu for usar lá no outro. Então, quando eu vier aqui, entrar no lugar aqui, e aqui a gente vai conseguir agora usar aquilo que a gente queria. Então, quando eu vier aqui em um place, perk, ao invés de usar um perk, a gente vai colocar aqui o nosso... na verdade, ele está dentro de uma div. Ele está dentro de alguma coisa, né? Vamos colocar ele dentro de uma... Opa! Barra div. E aqui a gente vai trazer o nosso perk. Components perk. E aqui a gente vai colocar perk igual perk. O próprio perk ali. Volto para cá. E aqui... Pack is not defined. Perk. Pack is not defined. Desce aqui.
E tá lá, ó, direitinho daquele jeito, só que a nossa div aqui tem que estar formatada. Então a gente pode colocar um class flex gap 2, ou um gap menorzinho, e aqui a gente pode deixar do jeito que aqui faltam items center também, que tava ali, o outro não tava tão alinhado, e dá pra gente pegar também, dar um gapzinho, mas aqui nessa div, que aí vai ser um class flex call gap 2. E aí ele fica ali, um gap 1 só para ter algum, mas ó, tá lá direitinho e agora a gente padroniza. O mesmo que a gente tem aqui era o mesmo que a gente tinha lá. E aí aqui o que falta? Falta a gente só dar uma olhada em como ficou a responsividade dessa nossa tela, né? E aí como é que vai ser essa responsividade daqui? Bom, vamos ver aqui como é que ele tá e vamos descendo. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. A gente tem o Tailwind Docs e aqui Ctrl K, Responsive Design, sempre a gente vê os breakpoints. 1024. 1024, depois 768. Vamos ver. 1024. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Não tem que mexer em nada aqui. 768. Já ficou esquisito. 768 já tá esquisito. Aqui não precisa mexer em nada, tudo certo. Aqui precisa, esse do meio. Então vamos lá. E vamos ver lá no menor de todos, né? Que vai ser o 640. E aí a gente pode colocar o 360, por exemplo. Tá, aqui já zoou. Zoou tudo. Vamos colocar o 768, que vai ser dali para cima, que vai ser o medium, que a gente muda. Então, beleza. Essa daqui do meio, onde a gente colocou colunas, vamos pegar aqui o colunas, esse aqui, Grid Calls 2. Isso daqui vai ser a partir do medium. Antes disso vai ser Grid Calls 1. Então, ó, aqui antes era isso aqui. E reserva, vou colocar reserva em cima. Então, a gente coloca order, a gente consegue mexer nesse form aqui. Order, e aqui a gente coloca 1, por exemplo, e aí no medium para cima, order none. Então aqui, e aqui a gente tem que colocar essa mesma coisa que a gente fez aqui. Order 2, medium, order none. E aí ele mexeu na ordem. Esse daqui tem uma ordem menor do que o outro. Então tem imagem, reserva e vem aqui. Beleza. Resolveu. Até, vamos ver o 640. Não fica nada ruim aqui também, só tá. Isso aqui passa para o outro lado, mas não atrapalha em nada. Ah, esse aqui é interessante a gente ver também. Não atrapalha em nada, esse aqui tá certinho, beleza. Esse aqui tá um pouquinho ali, mas não mudaria. Fechamos ali, show. Aí é só o 480 de mobile. Tá, aí já começa a mexer em algumas coisas. Então aqui eu já mexeria e aqui eu colocaria uma imagem só, por exemplo. Acho que uma imagem e mostrar mais imagens, acho que já resolve. Então aqui a gente pode... Vamos começar pelo título. Títulozinho que a gente tem, que ele vai ser um text 2xl e aqui SM, ele fica assim. Beleza, já deu uma reduzida até 360. Tá, mas não tá ruim. Beleza. Pode botar só text XL, então. Petrópolis, pá, 360. Um textinho maior. Mas beleza, dá para diminuir um pouco o padding que a gente tem aqui, então. Esse P8 aqui. A gente pode colocar SM, P8 e P4. P4 não, vou colocar o... Não, até que ficou de boa. P4 ficou de boa. Beleza. Esse gap aqui entre os dois vou diminuir. Flex call, títulos. Então aqui vai ser SM, gap 1. Antes disso não vai ter gap, ele fica coladinho. Esse outro aqui, esse gap 6, SM, gap 6. Gap 4. Aí reduz um pouco. Aqui vai deixar uma imagem só. Então a gente vai colocar isso aqui a partir do grid calls. SM, isso. E aqui, SM, isso. Então aqui ele vai mostrar uma única imagem, beleza. E quando a gente vier em mostrar mais imagens, ele vai mostrar todas as outras ali que a gente vai ter. E aqui a gente colocou um object cover, só que nesse caso aqui um center ficaria melhor.
A gente pode colocar index, beleza. E aqui a gente pode fazer um object center. E aqui a gente pode colocar um SM object cover. Beleza. E aí no mobile eu acho que dá para deixar a imagem um pouquinho mais alta. Então ao invés desse aspect 3/2, dá para colocar SM. E aqui a gente deixa só um aspect square. Aspect square. Que aí ele oculta todas as outras imagens que vão ficar ali embaixo. A gente não precisa mexer em mais nada. Então você vê uma imagem aqui, mostrar mais imagens. O overlay dá pra gente mexer também. Então vou mexer no overlay. Overlay, cadê? Insert, essa parte daqui, temos esse grid. Aí vamos colocar grid aspect. Esse aspect a gente nem precisava disso daqui. Grid calls 2, ele nem precisava. Beleza, e aqui a gente vai colocar small. E depois, senão ele vai no padrãozão, tá com todas as imagens ali. Resolveu. Isso aqui vai diretão. Pum. Perfeito. E aqui, ó, 360. Aqui esse daqui dá para dar uma mexida nele. Mas ele ficou, ele não tá conseguindo reduzir alguma coisa aqui. Tá, e agora esse daqui, ó, que tá... tem que mexer um pouquinho nesse daqui, tem um padding a mais. A gente pode mexer no tamanho dos títulos também, né, que a gente mexeu nos outros dois. Então vamos ver onde a gente tem text 2xl. Então vou pegar esse aqui, selecionar todos eles. Ctrl D, 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 D. Beleza. Setinha pro lado. Espaço. Text. Large. E aqui. SM Text 2xl. Então em todos eles ele vai ficar com um textinho menor. Beleza. Outra coisa, esse paddingzinho daqui a gente tem que diminuir. Que vai ser, não vai ser no overlay. Não vai ser aqui no overlay, na verdade. Vai ser no Access também não. Que eu posso diminuir. Convidados, vai ser no form, que a gente tem aqui, tá? px sm, px 4, py sm, py 3. Acho que é só pouca coisa no py que a gente deveria ter que mexer. Aí já fica ali um pouquinho melhor. Mas 360 ele ainda não tá do jeito que ele deveria ficar. E aí uma coisa que dá para fazer é colocar esses dois aqui em coluna. Então, um em cima do outro. Então, check-in e check-out, a gente coloca flex call e sm flex row. Que aí ele vai ficar um ali embaixo do outro. Então, a gente tem que dar só uma mexida aqui no design. Então, vamos lá. Aqui, isso daqui, top left, vai continuar. O bottom left vai ser só a partir do small. Antes disso, esse aqui vai ficar... vai ser o top right. Top right. Que aí ele pegou ali, beleza, e ficou retinho. Aí aqui, vamos fazer a mesma coisa no de baixo. Esse daqui vai ficar certinho. O top right, na verdade, vai ser só no small. E aqui a gente coloca... qual que vai ser o... beleza. E aqui vai ser o bottom left. Esse aqui. Bottom left. E aqui a gente coloca... tem que acertar esse aqui, né? No small. Do small para cima. Small. Bottom left. None. None. E aqui esse outro que a gente colocou. O top right, né? Top right. Small. Top right. None. E aí ele volta, beleza. E aqui eu só tenho que mexer nessa borda, né? Que aqui o border left, que é no small. E aqui vai ser border top 0. Beleza, volta para cá. Resolveu aqui o nosso problema. Até 360. Tá lá, bonitão na nossa tela. Beleza. Reserva, descrição, horários, tudo mais, tudo certinho. Só esse input aqui que pode ir de ponta a ponta, né? Então aqui a gente pode fazer com que o input de date class with full. E aqui sm with auto. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Aí ele vai de ponta a ponta, beleza, tudo certinho.
E aí é só ver se a gente não quebrou nada, né? Quando ele tá mexendo com aquelas bordas que a gente estava fazendo. Quebramos. Então o border top vai ter alguma coisa aqui. Então vamos lá. SM, border, S small, border top. Qual é o border que ele tem aqui? É o 1, né? Border T. Pronto. Já resolve ali, border T. Aí ele vai aumentando, vai mexendo ali no design. E aqui é o máximo que ele vai pegar. Beleza. Agora temos a nossa página responsiva e quase tudo encaminhado para o que a gente vai precisar fazer na próxima aula, que vai ser a parte de bookings e toda a inteligência que a gente vai estar lá. E a gente está quase terminando o nosso projeto. Tem bookings, tem deploy, mais algumas coisinhas que a gente vai precisar fazer. Git add, ponto, git commit, traço M, fim da aula 12, git push, e você já sabe o que você precisa fazer. Deixar um like no vídeo, com esse projetaço irado que a gente já fez até agora. Deixar nos comentários, hashtag até o final. E lembrar também de se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber todas as próximas aulas desse projeto que está completaço, que está quase chegando a fim. Então, espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula.